Antes, vamos fazer uma oração? Querido Deus eterno Pai, obrigado por mais este culto de quarta-feira que o Senhor está nos dando. Que agora eu vou falar sobre Ti, que não seja eu falando, mas sim Tu falando através de mim. Que as pessoas que estão aqui ouvindo possam aprender mais sobre Ti. Em nome de Jesus, amém. Bom, a parábola do tesouro escondido está em Mateus 13, 44. Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos ler. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Bom, eu queria começar a pregação agora com uma simples pergunta. Qual o seu maior tesouro? Se você tivesse alguém te perguntando essa pergunta, qual o seu maior tesouro, o que você responderia? Bom, o valor de muitas coisas é relativo. Vamos supor que você está no deserto, morrendo de sede, e você tem muito dinheiro. Mas naquele momento o dinheiro não vai valer nada. Porque o que você quer? Você quer água, não dinheiro. Então, não importa quanto dinheiro você tem. O que você quer é água. Outro exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que tem uma doença incurável. Para você, o que você quer? Você quer a saúde? Você quer cura? Não importa o dia que você tenha. Dinheiro não vai fazer nada naquele momento. Você quer a cura. Mas será que existe alguma coisa que tem valor para todos os momentos? Não importa o momento? Não importa a circunstância? Bom, se a gente for parar para olhar aqui a parábola, nós temos que voltar um pouco para poder entender um pouco o contexto. Bom, antes da parábola, nós podemos ver que Cristo estava em uma discussão com os anciãos e os fariseus. E outra coisa, antes, a gente pode ver que tem uma sequência de parábolas que normalmente começam com o reino dos céus. Bom, isso significa que Jesus estava querendo passar uma lição sobre a salvação. Porque começa com o reino dos céus. Aqui, para a gente entender um pouco a parábola, a gente vê que o homem ele encontra um tesouro. Isso é porque antigamente era costume as pessoas esconderem seus tesouros enterrando embaixo da terra, para não acontecer de um ladrão vir e roubar. Porém, muitas vezes essas pessoas que escondiam esses tesouros, elas acabavam esquecendo de onde haviam guardado. E aí, depois de um tempo, a pessoa morria, passava muito tempo e alguém ia lá e encontrava. E é o que acontece na parábola. O homem encontra um tesouro, fica muito alegre, vende tudo que tem e compra o campo onde ele havia encontrado o tesouro. E para a gente entender um pouco a parábola, a gente vai dividir ela em 3 partes. A gente vai chamar das 3 verdades sobre a parábola. A primeira é a seguinte, a gente vai ler 3 partes do verso. E a primeira é assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. O que quer dizer é que o reino dos céus é uma realidade escondida. Bom, existem pessoas que vivem sua vida acreditando apenas no que veem, que sentem. E não veem aquilo que Deus... Não veem Deus. Não veem o reino de Deus. Mas a Bíblia, ela diz que o coração ele é enganoso. Então, será que tudo que a gente vê, que a gente sente, é realmente tudo que existe? Bom, com isso, as pessoas começam a valorizar o que não tem valor e deixar de dar valor para aquilo que realmente tem valor para a gente, né?
e não enxergam a realidade oculta do reino de Deus. Bom, a segunda parte é assim: o reino dos céus é uma realidade de valor maior. E o verso diz assim: o qual certo homem, tendo achado, escondeu. Bom, tudo que a gente tem um valor, a gente protege. Na parábola é usada a palavra esconde, que significa ali também proteger. Então tudo que a gente dá valor, a gente protege, a gente esconde. Vamos dar um exemplo aqui. Tem uma criança que tem um brinquedo muito valioso, tem muito valor para essa criança, então ela não vai dar para qualquer criança brincar, por medo da criança quebrar, perder. Isso porque é um valor muito importante para aquela criança. Aquele brinquedo ela não vai dar para qualquer pessoa. E o que tem mais valor para você? O que tem mais valioso? O que você esconde? O que você protege? Bom, se alguém te fizesse uma pergunta, o que você precisa para você ter uma vida boa, uma vida feliz? Bom, se sua resposta for qualquer coisa além de Deus, isso que você respondeu é seu ídolo ou seu potencial ídolo. E para quem não sabe o que é ídolo, é tudo que seja mais importante que Deus, que ocupa sua imaginação, seu tempo e que seja essencial ou central na sua vida. Tem uma frase muito importante que é a seguinte: buscar satisfação sem Deus é igual tentar matar sua sede com água salgada. É impossível. Não tem satisfação sem Deus. Bom, a terceira verdade é a seguinte: o reino dos céus é uma realidade revolucionária. E no verso diz assim: e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Bom, aqui diz que o homem que havia encontrado, ele havia vendido tudo que ele tinha. Ele não tinha vendido 90%, não, ele vendeu tudo. Ele não fez cálculos matemáticos, ele não pensou, vamos supor que ele pensou assim: eu encontrei algo valioso, porém eu tenho coisas valiosas. Vou vender 60% e vou ficar com 40%. Não, ele vendeu tudo. A gente pode dizer que ele foi radical. E muitas pessoas, ao verem isso, acabam chamando ele de louco, exagerado, fanático. Mas para aquele homem, o que ele fez era o que era certo. Se você está fazendo algo que para Deus é certo, é isso que importa. Não importa o que as outras pessoas falam. Entende? Não importa se te chamarem de fanático. Se você está fazendo, na sua concepção, o que você fez é certo, e para Deus é certo, é isso que importa. Muitas vezes nós temos que ser radicais, como podemos dizer, radicais em prol do reino de Deus. A gente tem que ser radical como aquele homem foi. Dar tudo que a gente tem em prol de Deus. O homem foi movido por um amor maior, o amor de Jesus Cristo. Alguns podem pensar que para ele foi um sacrifício vender tudo aquilo. Mas não. Para aquele homem não. Alguns podem pensar: não, tive que vender tudo que eu tenho. Foi um sacrifício enorme. Mas não. Para aquele homem não. Tem uma história muito interessante do Dr. David Martin Lloyd Jones. Ele mesmo jovem, ele era médico da família real da Inglaterra. E depois de um tempo servindo como médico, ele abandonou a profissão para virar pastor. E algumas pessoas começavam a perguntar para ele: você não acha que você perdeu uma vida de sucesso? Você poderia ganhar muito dinheiro. E ele dizia o seguinte: eu não perdi nada quando decidi abrir mão de tudo em prol de Cristo. Quando decidi virar pastor. Muitos, ao testemunhar hoje, dizem o seguinte: hoje sou cristão, mas tive que abrir mão de muita coisa. Nessa frase podemos notar um tom de um peso na consciência.
A pessoa está falando assim como se tivesse perdido muita coisa e dando valor para as coisas que ela abriu mão e não dando valor para Cristo. Entende? Irmãos, eu quero fazer de novo aquela pergunta do começo. Qual o seu maior tesouro? E dessa vez, para responder, nós vamos abrir em Mateus 6, 21. Que diz o seguinte: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Bom, tudo aquilo que a gente dedica tempo e esforço, a gente diz que ali está o nosso coração. E como diz no verso, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, aquilo que você dedica tempo e esforço, aquilo é o seu maior tesouro. Se você dedica tempo para Deus, dedica tempo e esforço para Deus, então Deus é o seu maior tesouro. Mas se você coloca tempo e esforço em outras coisas, coisas materiais, coisas aqui do nosso mundo, o seu maior tesouro vai ser aquilo que você está botando esforço e tempo. Para pensar, e se você tivesse que deixar todos os seus bens, tudo, em prol de Cristo? Hein? Foi o que aconteceu, isso de dar todos os seus bens e em prol de Cristo, foi o que aconteceu na parábola do jovem rico. O que Deus falou para ele? Vai, vende tudo o que você tem e me segue. Mas Cristo, ele não queria que necessariamente o jovem rico ele vendesse tudo que ele tinha. O que ele queria dizer, é que aquele jovem pensasse naquilo que ele estava dando mais valor, estava dando valor para aquilo acima de Cristo. Deus queria que ele pensasse sobre aquilo. Se Deus fosse falar alguma coisa parecida para a gente, talvez ele não falasse para a gente vender tudo. Ele poderia falar para aquilo, vamos supor que você está colocando algo acima de Cristo. Deus poderia citar aquilo, para você pensar o que você está colocando acima de Cristo. E que você realmente tem que colocar Cristo acima de tudo. Bom, nós sabemos quais que são as prioridades do mundo. Mas será que o mundo, ele sabe as prioridades do cristão? Porque nós sabemos o que o mundo quer. O mundo quer riqueza, uma carreira de sucesso, né? E será que o mundo, ele sabe o que o cristão quer? Será que ele sabe que o cristão quer ir para o céu? Né? Nós temos que ter a atitude parecida como a do apóstolo Paulo. E para entender melhor, nós vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses 3, 7 e 8. Que diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que ele quer dizer é que o que para o mundo é lucro, o que para muitos é lucro, ele considerava como refúgio, como lixo, porque ele estava ganhando a Cristo. Entende? Cristo tem que ser nosso maior tesouro. Cristo tem que estar acima de tudo para a gente. Não podem ter outras coisas acima dele. Cristo é tudo para a gente. Ele que deu a própria vida em prol da gente. Ele que limpa a nossa vida. Perdoa nossos pecados. Então ele tem que ser o nosso maior tesouro. Bom, ele te aceita e te ama e espera que você coloque-o em primeiro na sua vida, como o seu maior tesouro. O que você vai responder para esse chamado?